Partiu. Ah, não, chega. Dá medo. Dá medo, mano. Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália já há alguns anos e criei esse canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. No vídeo de hoje vamos participar do evento Lampi nell'Aeroporto. É um evento organizado pelo canal do YouTube Lampi di Tesla e pela própria Tesla. E o que vai rolar nesse evento? Ele vai começar com um almoço ali de confraternização para conhecer o pessoal, para conversar, para falar e tudo, né? Vai ser um churrasco, né? Barbecue, né? Estilo americano. E depois a gente vai partir para o aeroporto de Capannoli. A Tesla alugou a pista do avião. Ali vai ter um evento com os veículos da Tesla para conhecer, para testar. E também vai ter a possibilidade de a gente andar na pista do avião com o nosso carro. Provavelmente eu vou acabar publicando mais de um vídeo sobre esse evento, né? A gente vai ver quanto de material realmente a gente consegue registrar ali, né? Nesse primeiro vídeo aqui eu vou falar mais da viagem. Então, eu acabei tendo um problema com o registro áudio, mas vamos lá. O objetivo deste primeiro vídeo aqui é mostrar principalmente a viagem e uma visão geral do evento com seus principais detalhes. A gente partiu de Parma às 9h30 da manhã com 97% da bateria. Na hora ali, estava 28 graus. O computador de bordo mostrava uma previsão de chegada com 57% em 2 horas e 32 minutos, um total de 227 quilômetros. Só para explicação do percurso, a gente partindo de Parma, a gente vai em direção a La Spezia, depois desce ali em direção à Toscana, vai passar por Forte dei Marmi, que até teve um vídeo recente no canal sobre esse lugar, e depois a gente vai seguir até o restaurante ali, onde vai ser a primeira parte do evento. Agora chegamos aqui, estacionei, já coloquei até a capinha aqui para proteger um pouquinho o carro do sol. E vamos ver, tem Tesla pra caramba aqui, né? Então, registrando os dados aqui da viagem, né? 126,6 watt-horas por quilômetro, né? Um percurso aí de 2 horas e 28 minutos, 228 quilômetros, né? Consumidos aí 29 kWh. Bora lá! Ragazzi, depois de comer aquele tudo de carne, a gente vai para o aeroporto agora. Aqui foi bem legal que deu para encontrar algumas pessoas que eu já tinha encontrado em outros eventos. Agora que ele já está programado aqui, eu cheguei aqui com 60%, né? Tava com 59% até agora, mas o ar-condicionado aqui me sugou mais 1%, então estamos com 58% agora. Tá me dizendo que eu chego lá com 43%, então 15%, né? Se a gente olhar aqui, né, agora 37 graus, 58%, aeroporto Capannori. Agora chegamos aqui no aeroporto. Vamos ver aqui, por enquanto, esses são os dados desde o início da viagem. Eu vou pausar. Então, bora lá ver o que rolou no evento. Durante o evento no aeroporto, tinham basicamente ali 3 atividades principais. A primeira é a presença do Cybertruck. A segunda era a pista do avião que estava disponível para a gente poder testar e acelerar com os nossos carros. E por fim, tinha a prova do FSD. Para o Cybertruck, é um veículo muito imponente de dimensões muito grandes. Ele vem equipado com muita tecnologia que até agora foi vista apenas no Cybertruck em relação aos outros veículos da Tesla. Aumento da capacidade
de recarga, volante totalmente desconectado do eixo das rodas, bateria, motores e diversas outras funções muito interessantes. No entanto, uma coisa que precisa ser dita: o Cybertruck ele também tem alguns probleminhas em relação ao seu projeto de construção, não somente em relação ao tamanho, mas também questões de segurança, principalmente para quem está ao redor do veículo. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre o Cybertruck, onde eu gostaria de citar todos os avanços tecnológicos, mas também os problemas que estão envolvidos com esse projeto, que inclusive impedem o lançamento do Cybertruck na União Europeia. Quem sabe aí não poderia ter um veículo com todas essas vantagens tecnológicas, mas sem os problemas de projeto? E depois tem as corridas de aceleração na pista do avião. Essa parte foi realmente muito divertida. Eu também pretendo fazer um vídeo com todas as análises técnicas de performance do meu carro, mas aqui é interessante de ver todos os outros veículos. Teve aqui, por exemplo, essa Tesla Model S Plaid, 1020 cavalos acelerando. Foi um espetáculo de ver. Já que depois eu vou fazer um vídeo justamente sobre a análise dessas corridas, eu não vou aprofundar muito aqui, eu vou deixar aqui somente a minha reação, né, durante uma das corridas. 1, 2 e partiu. Cem. 150. Ah, não, chega. Dá medo. Dá medo, mano. Dá pra ver que foi divertido, né? E por fim teve a prova do FSD. Essa infelizmente foi um pouquinho mais complicada, mas por um motivo até que muito interessante. A procura foi altíssima. Muitas e muitas pessoas, foram mais de 160 pessoas que fizeram a prova do FSD em 4 horas. Era chegar, encher o carro ali com 3, 4 pessoas e partia para dar uma volta. Eu já tenho até alguns vídeos no canal, eu já fiz a prova do FSD, mas o interessante é ver justamente a procura. É uma coisa que quem ouviu falar quer ver, justamente por ter tanta procura, faz a gente pensar como poderia ser o impacto do FSD na vida cotidiana das pessoas. E depois teve o evento de conclusão, que foi o show de luzes. Estava meio anoitecendo, a gente posicionou cuidadosamente todos os veículos alinhados ali na pista e foi organizado um show de luzes sincronizado entre todos esses veículos, incluindo o Cybertruck que ficou ali no centro. Muito bonito de ver. Isso parece até uma bobagem, mas é muito bonito de ver. Vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha. Ragazzi, acabou. Estamos voltando para casa. A gente acabou ali consumindo
a bateria ali do veículo eu cheguei lá acho que 41%, né? Daí depois a gente acabou saindo lá com 33%. Foi bem legal o espetáculo de luz. Agora a gente está indo aqui. Em teoria 33% seria suficiente para chegar em Parma, mas a gente ia chegar bem apertadinho. E no meio do caminho tem o Supercharger aqui, então eu vou parar no Supercharger para recarregar e Forte dei Marmi. Agora que a gente já está na estrada, estamos com 31%, né? 6 graus, tá dando que vai chegar em Forte dei Marmi, no Supercharger, né? De Forte dei Marmi, com 26%. Daí a gente dá uma carregadinha ali, alguns minutinhos e vai embora. A gente está carregando aqui, agora deu 50%, a gente já vai sair. Aqui já está dando que eu chego em Parma com 24%, já tem mais do que o suficiente. Vamos lá, partir. Agora estamos chegando aqui em Parma já. Eu tentei fazer mais ou menos os cálculos aqui, mas eu não vou conseguir concluir todas as contas agora não. Agora eu estou saindo aqui da tangenciale e já estou chegando em casa aqui. Vou terminar aqui assim que o negócio não fica mais falando. Mas só para ter uma noção, a gente agora está chegando aqui com 28% da bateria, tá? Eu tentei fazer uma conta aqui e eu vou dividir o consumo do veículo em consumo próprio, né? On the road, né? Ou seja, com o veículo se movendo na estrada, e depois eu vou somar todos os outros gastos, que hoje foram particularmente bastante porque ficar correndo com o carro na pista do avião consumiu pra caramba, né? E também teve o gasto aí de estacionamento. É um pouco difícil de separar um do outro, por isso eu vou deixar outros gastos, né? Que vão incluir toda a parte do aeroporto e mais aí proteção contra aquecimento do veículo e outras coisas mais. Agora com 28%, continua 28% e provavelmente vai continuar até chegar em casa, que a gente quer logo ali na frente. Foram consumidos on the road 89%, tá? Espera que eu vou colocar aqui já vou estar chegando em casa, já vou deixar pausado, vou utilizar esse aqui como o valor final. 89% da bateria foram percorridos 505 quilômetros aí, operando aí mais de 500 quilômetros, e aqui não está contando a pista do aeroporto, tá? Um consumo médio de 134,9 watt-hora por quilômetro. Foram consumidos aí 68,2 kWh, num percurso total aí de 5 horas e 21 minutos, mas aqui tem que dizer que contou um pouquinho do tempo no Supercharger. Acabou caindo aqui, mas vamos mostrar aqui, ó. Aqui chegamos já em casa, tá no estacionamento aqui do prédio, 28%. Aqui os dados que eu falei, 134,9 watt-hora por quilômetro, 68,2. Eu vou considerar 506, tá? Porque eu pausei ali para fora, daí a câmera caiu, o celular caiu. Então acho que é justo aí, pelo menos dar 300 metros aqui. Duração, né? 5 horas e 21 minutos. Pessoal, então é isso daí. Aqui já é interessante que a gente fez hoje um percurso de mais de 500 quilômetros, tá? Eu acabei fazendo uma recarga, mas depois eu vou mostrar todas as contas. O consumo total do veículo teria sido de, hoje, 99%, mas teve 10% de outros gastos, né? Como eu falei, a maior parte dele na pista, mas também teve aí um pouquinho de gasto de estacionamento e gasto de resfriamento do veículo para proteção, porque quando ficou no sol ali,
estava bem quente. Geralmente eu deixo sem o ar-condicionado, mas hoje eu ativei um pouquinho o ar-condicionado, principalmente porque eu tinha a, uma, uma bolsa térmica aqui, então eu não queria que a bolsa térmica ficasse num calor aí de 50 e poucos graus. Então eu deixei a proteção contra um período aí ligado, né? Então gastou um pouquinho mais aí de gasto de estacionamento com proteção da cabine. Bem, lá na pista, né? Cada ida era 1% da bateria, né? Porque ali estoura o máximo, né? A gente chegou a fazer 600 watts, mais de 600 watt-hora por percurso ali, né? Mas é isso aí, galera. Depois eu faço aquela conclusão geral lá no escritório. E depois vão ter outros vídeos aí separados aí sobre as outras coisas que a gente viu, que eu vou querer falar um pouquinho mais detalhadamente. Esse vídeo aqui é só o vídeo em relação à viagem e uma visão geral do evento aí. Beleza? Valeu! Ragazzi, aqui para a gente concluir então o vídeo aqui. Primeiro eu vou falar só algumas últimas palavras aí em relação ao evento. Foi um evento muito divertido. Dá para ver ali que tem uma comunidade que ainda, na verdade, ainda é pequena dentro da Itália, mas que está crescendo em torno aí dos veículos elétricos, né? Cada mês, cada semestre se vê um crescimento, e mesmo que a Itália ainda esteja um pouquinho atrás em relação aos outros países aqui da União Europeia, em relação à porcentagem de vendas de veículos elétricos, cada vez mais é maior, né? Ali deu para ver que tinham várias pessoas, né? Inclusive que foram por motivos diferentes, né? Diversos. Por exemplo, pessoas que foram lá porque, né, são mais ligadas à questão automobilística, tem outras que são mais ligadas ali ao movimento de energia renovável, né, energia green, tem outras pessoas ali que estavam lá, né, de inovação tecnológica e tudo, e também tinha muita gente ali fã de marca e outros motivos aí que eu nem vou entrar muito em consideração, né. Tinha até um lá com a bandeira dos Estados Unidos, era só ele, tá? Não era um evento em homenagem à motivação política de ninguém. E tinha, obviamente, as pessoas que têm admiração pela marca também, né? E eu acho que eu me incluo um pouquinho em todas elas, né? A questão do automobilismo, a questão de energia renovável. Sim, eu vejo, depois de ter tido uma Tesla pela primeira vez, eu vejo o quanto que é uma empresa que modificou o mercado automobilístico mundial, né? E também tecnologia, né? Esse acho que é o fator forte ali, né? É onde está o avanço tecnológico principal hoje. Eu acho que é um dos sentidos principais, né? Hoje carros conseguem pegar desde a computação clássica, com a inteligência artificial e com a mecânica transformando numa coisa nova. Então eu acho que esse é um ponto muito forte. E ali eu também tive a oportunidade de ter ótimas experiências. A parte de poder acelerar na pista, eu falo a verdade que foi a primeira vez que eu pude fazer isso. É uma pista que é feita para pousar um avião, né? Quantos metros de largura? Tem 30, 40 metros? Era enorme a pista, né? Foi uma experiência muito, muito legal. Também a parte aí né, de mostrar o Cybertruck. Isso daí tem algumas coisinhas, talvez eu vou falar depois no outro vídeo, né? Que a Tesla tenta jogar muito com a força dos clientes, né, para um apelo popular, né, para fazer um pouco os seus interesses. Mas tem que reconhecer que apesar de o carro do Cybertruck ter problemas, porque tem, né, e acho que problemas muito sérios, mas ele também tem muitas inovações tecnológicas que eu pretendo fazer um vídeo detalhado só sobre isso, tá? E teve as outras coisas menores ali, a prova do FSD. E assim, o próprio pessoal que tava ali, né? Tipo, eu fiquei conversando muito tempo lá com um cara que tinha um Model S, que tinha o SC01, né? Que é o Supercharger infinito, né? Só até 2017, depois a Tesla bloqueou isso, né? Na verdade teve um pouquinho depois, mas era vinculado à conta, então a hora que o cara vendia o carro ele não conseguia mais passar. Aquele não, ele tinha um veículo lá que era 100% grátis por toda a existência do veículo, sabe? Daí ele falando da experiência foi bem legal, assim. Conhecer pessoas, conhecer histórias diferentes foi bem interessante. Mas, como eu falei, né, esse é um vídeo. Tem o objetivo de apresentar, mostrar bastante as coisas do evento, algumas coisas específicas. Vão ter vídeos
depois separadamente. E agora vamos falar um pouquinho da viagem aqui. Como eu disse no final ali, né, quando eu estava chegando em casa já, era bem tarde, eu dividi para fazer análise dos dados dessa viagem em 2 blocos. Primeiro, o bloco de estrada. Foi uma viagem com vários pedaços, então, Parma, depois eu fui diretamente ali a Livorno, né, onde teve o restaurante, depois de Livorno a Capannori, que é o aeroporto, depois de Capannori a Forte dei Marmi para fazer a recarga no Supercharge, depois Forte dei Marmi a Parma. Então, vários pedaços, o carro ficou parado no meio do tempo, eu deixei ligado o sistema de proteção contra aquecimento e teve os gastos do carro na pista que, né? Mas acho que é justo fazer essa separação, mas depois no final você vai ver que eu vou colocar tudo junto também para fazer uma conta aí mais ou menos na medida do possível. Então vamos lá. A distância total percorrida em viagem, tá? Não estou considerando o que eu corri na pista, foram 506 quilômetros. Consumo médio 134,9 watt-horas por quilômetro, né? Nesse percurso foram consumidos somente para estradas, consumo on the road, 89% da bateria, né? Eu saí com 97, então em teoria daria para eu ter feito toda essa viagem sem precisar recarregar, né? Foram consumidos ali 68,2 kWh, a temperatura 28 graus de manhã até 37 graus quando estava ali no evento, né? Inclusive na pista, né? Zero de chuva. Quanto que foi gasto no total de bateria? Foi gasto 99% da minha bateria, tá? Eu saí com 97, eu acabei fazendo uma recarga no Supercharger, deu uma diferençazinha depois aí de 2% daquilo que eu recarreguei, que eu precisei utilizar depois, né? Foram 89% na estrada e 10% nas outras coisas, que inclui o consumo durante o estacionamento, seja por atividade normal do veículo, seja por proteção contra superaquecimento. E o consumo na pista, e também tiveram alguns momentos que eu fui para dentro do carro ali, né, e fiquei, gravei vídeos dentro do carro ali, o ar-condicionado ficou ligado também e tudo, né, então teve esse consumo também aí de simplesmente eu estar ali dentro por alguns períodos, né. Então, isso daí totalizou aproximadamente 10% da bateria do veículo. Então, agora a gente já está entrando em consumo estimado aí, né? Em torno de 7,7 kWh para todas essas outras coisas, né? O resto. Então, isso totalizou 99% da bateria do carro, né? Quase praticamente uma bateria inteira para fazer todas essas coisas durante o dia. Se tivesse feito uma recarga de ali 99% em casa, essa viagem teria saído para mim 18,75 €. Isso considerando aqui o preço que eu uso sempre, os 25 centavos de euro por quilowatt-hora, e considerando também uma perda aí de 10% com dispersões, gestão da bateria e etc. O que dá um custo a cada 100 km de 3,71 €. Se eu tivesse feito a recarga toda em Supercharger a 45 centavos, né, mais os 10% aí de dispersões, teria dado um custo de 33,76 €, com um custo médio a cada 100 km de 6,67 € a cada 100 km. Tempo de recarga não foi muito ali, foi só 15 minutinhos, né? Inclusive eu estava querendo beber alguma coisa, peguei um energético ali para enfrentar o trechinho final de volta. E para os outros 10% que sobraram, né? Então aí um consumo estimado em torno de 7,7 kWh, que é um pouco questionável aí porque é um pouquinho difícil de medir, o que daria aí um custo mais ou menos para esses extras de 2,10 € para recarga doméstica e 3,99 € para recarga no Supercharger. Então fazendo um pacotão tudo, né? Estrada, mais tudo o resto, 99% da bateria. Aqui tem um cálculo aí que também é meio questionável, dá um pouquinho menor do que a gente costuma ver, 75,9, né?
A gente sabe que a bateria do carro tem um pouquinho mais carga do que isso, então justamente as contas quase não estão fechando 100%. E para mim esse 150 watt-hora por quilômetro não tem muito sentido, né? Porque são coisas separadas, mas no todo caso eu deixei aí. E o custo total dessa viagem seria €20,85 para a recarga doméstica e €37,75 para o Supercharger. É uma viagem até que relativamente longa, né? Mas os custos de viagem aqui para relação à Itália, se fosse com carro a gasolina, pode ter certeza que ia ser mais ou menos o dobro, tá? Mas o que não foi barato, e não foi barato mesmo, foi o quanto que eu paguei de pedágio nesta viagem, de €61,20. Eu uso o Telepass, então na hora ali eu não vejo, né? Então depois, quando eu vou ver lá, na verdade no aplicativo da minha esposa, é ali que eu vejo e fiquei, uau! É alto demais até mesmo para nível italiano isso daqui, né? É uma estrada lá com asfalto de ouro, talvez. E o último dado aqui que ficou faltando, né, a autonomia on the road, né, considerando somente o consumo de estrada para nessas condições, né, de 568,5 quilômetros, né, uma autonomia aí se fossem 100% da bateria nessas condições de estrada. Lembrando que temperaturas acima de 35 graus, já o carro tem que ativamente resfriar a bateria para manter um funcionamento bom. O consumo do carro aumenta sempre, independente da presença ou não de ar-condicionado. E tem um último consumo ali que também foi um pouco difícil de medir, é na hora de fazer a recarga no Supercharger, que ali tem um gasto de energia que ele pode vir da bateria, uma parte vem da bateria, outra parte vem do próprio Supercharger para manejamento térmico ali durante a recarga. Por isso que esses valores aí eu tenho um pouquinho de dúvida se são, né, os extras. O que dá para ter mais segurança é em relação àqueles on the road, esses daí são bem mais objetivos. Eu pretendo lançar mais 2 vídeos sobre esse evento. O próximo que deve sair é em relação à aceleração na pista, né, com todos os detalhes técnicos, tempos, né, de 0 a 100, 0 a 150, 80 a 120. Bem, e uma análise de como as condições ali podem ter impactado nos resultados. E depois eu também pretendo fazer um vídeo sobre Cybertruck, tá? E também deixando um spoiler aí, também tem um projeto aí para outros vídeos de análise de uma outra Tesla. Se você quiser ver esse conteúdo, segue aí no canal. Vale sempre aquele like, se você puder se inscrever aí, agradeço bastante. Pode deixar aquele comentário aí, vai ser um prazer responder. Senão a gente se vê nos próximos vídeos aí. Grazie a tutti, arrivederci!